Olá, na aula de hoje vamos entender como é que funciona o servomotor. O servomotor ele é um motor onde você tem um pouco mais de controle sobre a rotação dele. Esse servo aqui ele é capaz de girar 180 graus e você consegue controlar quantos graus ele vai girar. O servomotor ele tem 3 fios ligados a ele. Geralmente, nos servomotores, o marrom é o terra, o vermelho é o positivo e o laranja é o de sinal. É pelo laranja que você vai informar quantos graus que ele deve girar, como que ele deve girar. Você vê que o pino dele é fêmea, então não dá para encaixar na protoboard. Eu fiz aqui uma pequena gambiarra para a gente conectar. Então eu vou conectar aqui e aí ele vira e aí ele fica no formato macho para a gente conseguir encaixar na protoboard. Bom, vamos lá. Aqui eu vou conectar o terra no terra do Arduino. Vou conectar o positivo no positivo do Arduino. 5 volts. E vamos ligar o pino de sinal ao pino 9. Lembrando que esse servomotor ele tem baixo consumo de corrente e ele funciona em 5 volts. Isso me dá uma certa segurança para ligar ele diretamente no Arduino. Uma regra que você pode sempre usar é: Arduino não é feito para alimentar as coisas, ele é feito para controlar as coisas. Então, tentar colocar diretamente motores no Arduino pode ser um tanto quanto perigoso, você pode queimar a sua placa. É que esse motor ele é realmente leve, então dá para controlar diretamente pelo Arduino, dá para alimentar diretamente pelo Arduino. Vamos para a tela agora fazer o programa para controlar isso aqui. Bom, vamos lá. Uma das grandes vantagens de você usar o Arduino é que a programação dele faz uso de uma enorme quantidade de bibliotecas. Na verdade, você mesmo pode criar uma biblioteca. O que é uma biblioteca? Biblioteca é assim, a grosso modo, é um pedaço de programa que qualquer um pode usar. Então você pode criar um pedaço de programa e deixar disponível para outras pessoas usarem. Então, as bibliotecas do Arduino são gigantescas. Tem muita gente fazendo muita coisa ao redor do mundo e deixando disponível para você. Ao mesmo tempo, toda hora surgem componentes novos e hardware novo, e aí as pessoas vão criando bibliotecas e deixando disponível. Então, é um recurso bastante poderoso na plataforma Arduino. No caso do servomotor, a gente não precisa entender a fundo a programação para fazer o controle dele. Existe uma biblioteca que facilita muito isso. Então agora a gente vai incluir a biblioteca que controla o servomotor. Para incluir a biblioteca, você coloca no início hashtag include. E aí coloca o nome da biblioteca, que é servo.h. Então eu estou incluindo a biblioteca servo.h. Quando eu compilar o programa, ele vai procurar a biblioteca servo.h e vai incluir a programação dela junto com a minha programação. Veja como isso facilita muito. Então eu não preciso programar tudo que está lá programado. Já está tudo preparado para mim. Facilita muito. Muito bem. Toda vez que você usa uma biblioteca, você tem que conhecer como ela funciona. E geralmente a pessoa que faz a biblioteca deixa isso disponível para você também. No caso da biblioteca servo, depois que você inclui ela na programação, você precisa criar um objeto chamado servo que você vai usar. Então, vamos lá. Vai ter um objeto servo
e a gente vai dar um nome para o nosso servo. Vamos chamar de meu servo. Então a programação vai entender que existe um servo e você deu o nome para ele de meu servo. Podia ser Márcio, tanto faz, o nome é você que inventa. Então ele a partir de agora ele reconhece que existe um servo conectado e que ele se chama meu servo. Ok, depois disso, lá no setup, você vai dizer onde que esse servo está conectado. Então você vai escrever meu servo, que é o nome do meu servo, ponto attach, e aí você diz em que pino que ele está conectado. No nosso caso, é o pino 9. Ponto e vírgula. Perfeito. Agora, dentro do loop, a gente vai fazer o controle do servo. Meu servo, é o nome dele, ponto, write. Eu vou escrever no servo. E aí aqui dentro do write, eu vou dizer quanto que eu quero que ele gire. O servo que eu estou usando, ele gira 180 graus. Então eu posso colocar qualquer número entre 0 e 180. 90, bem na metade. Pronto. É só isso. Então, se você quiser que ele fique em outra posição, você coloca um ângulo diferente de 90 graus. Qualquer ângulo entre 0 e 90, ele vai aceitar e vai se posicionar. Então, vamos carregar. Carregando. Posicionou. Vamos mudar agora para 0. Carregando. Vamos colocar agora em 180. Tá ok? Essa haste, no caso o servo, você pode retirar ela. O servo ele vem com diferentes acoplamentos para o eixo. Tem mais uma aqui. Vou colocar. Tá aqui, uma outra diferente. Vamos colocar de volta no 0. Mandar carregar. Isso. 180. Isso. Agora, esse servo ele só funciona de 0 a 180 graus. Este outro servo, ele é um servo de rotação contínua. Vamos desconectar aqui. O que significa que ele é capaz de girar continuamente, ou para um lado ou para o outro. Você vê pela diferença de tamanho que esse aqui gera mais torque, ou seja, ele é mais forte, e a alimentação dele é de 6 volts, ou seja, eu não tenho como alimentá-lo com o Arduino. Além disso, ele vai consumir mais corrente, o que também prejudicaria o Arduino. Então vamos substituir esse aqui pelo outro. Só que a alimentação, o positivo dele aqui, não pode ser mais feita pelo Arduino. Eu vou usar uma fonte de 6 volts. Vamos conectar. Então eu estou pegando aqui a saída da fonte. Vamos colocar o positivo aqui. E o negativo aqui.
Bom, então o Terra da fonte tem que estar conectado com o Terra do Arduino. Então vamos ligar esse Terra aqui ao Terra do Arduino, que é aqui. Muito bem. Voltando agora para a programação, aqui na tela. Então, o programa não sabe que eu mudei o servo para ele, ainda existe um servo lá e ele se chama meu servo. Então, a programação não muda em nada. O que acontece agora é que aqui no meu servo.write, como ele é de rotação contínua, então existe um valor em que ele não está girando nem para um lado nem para o outro. Ele está parado, que é o 90. Então, se eu colocar valores acima de 90, ele vai girar para um lado, e se eu colocar valores abaixo de 90, ele vai girar para o outro lado. Então, vamos colocar aqui o 100, que é acima de 90, e vamos carregar. Opa! E vamos carregar. Você viu que o servo write anterior era em 180, então ele estava girando bem mais rápido. A verdade é, a partir do 90, quanto mais perto do 180, mais rápido ele vai girar. Então, se eu mudar aqui para 120, por exemplo, ele vai girar um pouco mais rápido. Se eu colocar 80, ele vai girar para o outro lado. E da mesma forma, quanto mais perto do zero, mais rápido ele gira para o outro lado. Então, se eu colocar 50, ele gira mais rápido. Agora vamos usar esse servomotor e o LDR para hackear o joguinho do Dino lá do Google Chrome. Vamos refazer a montagem com um divisor de tensão para o LDR. Vamos lá. O servomotor está conectado no pino 9 e aqui tem o divisor de tensão com resistor de 10K e a leitura é feita no pino A0. Divisor de tensão com LDR que vai até a tela. Bom, primeiramente vamos criar aqui uma variável leitura para anotar as leituras do LDR. Dentro do setup, vamos iniciar o serial begin, a comunicação serial 9600, que a gente vai querer observar na tela quais são as leituras do LDR para conseguir fazer a adequada calibração. Dentro do loop, na variável leitura, vamos guardar
as leituras do LDR, fazendo um análogo read no pino A0, que é onde ele está conectado. E aí, a seguir, a gente mostra isso na tela para que a gente consiga fazer a calibração, saber onde que é branco, saber onde que é preto na tela. Na verdade, essa parte de serial não é necessária e ela até atrapalha, porque existe um tempo necessário para fazer a comunicação, e isso pode atrapalhar na hora do jogo. Então a gente vai usar o serial aqui apenas para descobrir qual é o que é preto, o que é branco na tela, e a gente vai apagar. Então vamos apagar, a ideia era só essa mesmo. Dentro do loop, então, tudo que eu preciso fazer é criar um if. Como eu já calibrei, né, eu sei que o branco é acima de 700 e o preto é abaixo de 700. Então, se a leitura do LDR estiver abaixo de 700, ele tem que pular. Pular significa movimentar o servomotor. Vamos colocar aqui meu servo.write 45, onde 45 eu também tenho que calibrar, saber em que posição ele está apertando o botão e em que posição ele está desapertando. Vamos colocar um pequeno delay aqui de 150 segundos. E aí faço mais servo write novamente para que ele retorne à posição. Então, o primeiro mais servo write, ele desce e o segundo ele sobe de volta. Mas ele só sobe depois de esperar um pouco, ou seja, para ter certeza que a tecla foi pressionada. Então esse é o if. Em qualquer outro caso, então esse if só acontece se passar pelo preto. Em qualquer outro caso, ele fica na posição 60, que seria levantado e não pressionado. Depois de algumas tentativas, eu percebi que a leitura não dava uma informação muito confiável. Então eu resolvi fazer uma média de várias leituras, aproveitando o fato de que o Arduino faz várias leituras muito rapidamente. Então aqui eu vou criar uma variável chamada média. Vamos armazenar nela o valor 0 inicialmente. Dentro do loop, a gente vai fazer um for, começando com o índice i igual a 0, e na condição de que i seja menor do que 5, ou seja, são 5 loops apenas, i++ para aumentar de 1 em 1. E o que esse for vai fazer? Vai fazer a leitura do LDR no pino A0. Além disso, ele vai guardar na variável média o valor que ela já tem, mais o valor da leitura. Ou seja, além de fazer a leitura, ele vai somando as leituras que ele fez. Então ele vai somar 5 leituras, porque o for é um loop de 5 interações. Então a média tem o valor de 5 leituras consecutivas. E aí, fora do for, eu faço média igual ao que ela já tem, dividido por 5. Ou seja, aí ela realmente vai ser uma média. Agora, do if, em lugar de escolher a leitura, eu faço pela média. E vamos ao resultado.
Então é isso. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, poste nos comentários. Deixe um like aí. Tá explicado? Até a próxima!